Podem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 22. Gênesis 22, nós vamos ler os 8 primeiros versículos de Gênesis 22. Hoje à noite o texto também será esse, e eu já quero convidar você para vir participar do culto às 19 horas. Nós vamos falar sobre quando enfrentamos os momentos difíceis na vida, e o texto é esse mesmo, mas hoje, agora é onde está o Cordeiro? Gênesis 22, de 1 a 8, olha aí para a sua Bíblia, leio na versão século 21, que diz assim: Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Onde está o cordeiro? Nós temos aqui uma experiência muito dura. Talvez a experiência mais dura na vida de Abraão. Deus fez uma promessa de que lhe daria um filho, quando Abraão já estava bastante idoso, e quando o filho nasceu, Abraão tinha 100 anos e a sua mulher Sara 90. Se você tivesse vindo ao culto de quarta-feira, você ia saber por que Deus só deu esse filho aos 100 anos de Abraão. Se quiser saber, depois vai lá a mensagem de quarta-feira. Algumas coisas que a gente só aprende quarta-feira aqui na igreja. Culto de oração e estudo bíblico. Fechei aspas. Aquele garoto começou a ser um presente maravilhoso na vida de Abraão e Sara. Olhava para aquela criança, era uma alegria inata que surgia lá dentro. Cresceu com todos os presentes. Eu costumo dizer que tinha todos os videogames que ele se interessava, tablet, carros comandados, etc. E ele ia brincando de tenda em tenda, de uma tenda para outra, com as pessoas que trabalhavam ali para o pai. E o pai velhinho, e aquele afeto imenso, aquele menino, vendo aquele menino crescer, e aquele pai que parece mais um avô, olha para aquela criança todas as vezes e diz sempre para o seu coração: essa criança é um milagre na minha vida. E era mesmo. Imagine agora o coração de Abraão quando lá um belo dia, que não era tão belo assim, Deus lhe diz: eu quero que você sacrifique o seu filho num ritual, num holocausto, num culto para mim. Sinta agora o coração de Abraão. Que Deus é esse que faz a oferta, que dá um presente, e agora quer o presente e a oferta de volta.
e agora quer o presente e a oferta como sacrifício. O filho Isaque, um pré-adolescente ou adolescente, no caminhada para o sacrifício, faz a pergunta mais inquietante de tudo isso aqui. Vira-se para o pai e diz: pai, tem fogo aqui, nós vamos prestar um culto ali adiante, tem fogo aqui, tem aqui lenha, mas pai, eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. E Abraão diz para ele: Deus vai cuidar disso, meu filho, Deus vai providenciar. Essa pergunta de Isaque ecoa no meu coração hoje. Ela é muito importante também para nós hoje, para os nossos cultos também. Lembre-se, Abraão ia prestar um culto, oferecer um culto a Deus. Naquele tempo, culto era apresentar um holocausto, um sacrifício. Naqueles dias, o culto ao Senhor era essencialmente ofertar algo a Deus, ofertar um sacrifício. Era como se Isaque, que volta e meia via seu pai fazendo o holocausto ao Senhor, dissesse: olha, nós já temos aqui 2 elementos muito importantes para o culto, eu vejo sempre o Senhor com eles. No culto nós temos que ter lenha, nós temos que ter fogo, mas está faltando um terceiro elemento, eu não estou vendo nada disso, pai. Onde está o cordeiro? E aí eu queria falar sobre isso, transportando isso para o dia de hoje. Lenha transportando culto para os nossos dias, comparativamente, representa as estruturas da igreja, os sistemas que nós temos para prepararmos o culto ao Senhor. Então temos música, temos que preparar uma boa música, nós temos grupos que se preparam, temos recepcionistas, temos gente no som, temos gente na transmissão, temos gente em tantos lados, gente que nem os irmãos veem, gente que vem antes preparar para que nós prestemos o culto ao Senhor. Gente para iluminação, gente que planeja a nossa ordem de culto, diáconos, apóstolos, música aqui orientada para o tema do culto. Isso tudo é a lenha que nós trazemos para o culto. Uma igreja, ela vai se organizando e à medida em que ela vai crescendo, ela vai se estruturando. A gente percebe isso no Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento não tinha templos, ela se reunia nas casas, mas também não podia ter templos naqueles dias. E ela foi se acomodando, foi se adaptando às necessidades, foi crescendo, as necessidades surgiram, ela foi se organizando em volta inicialmente dos apóstolos, depois surgiram os diáconos, depois os evangelistas, os pastores, os mestres. Mas há uma grande tentação da igreja de se acomodar em cima da lenha, se acomodar em cima da sua estrutura que ela cria para se organizar. Ela já está estruturada, organizada, está tudo bom, e ela então pode se acomodar em cima da organização que ela tem. Mas, irmãos, o lugar mais acomodado que eu conheço é o cemitério. Ele está organizado, enfileirado, pintadinho de branco, mas se há um lugar onde as pessoas não gostam de estar, é num cemitério. Não é assim? Então não basta a igreja estar organizada, não basta ter tudo em ordem. Nós podemos parar a nossa igreja pensando apenas na sua estrutura.
E eu vejo muitos crentes interessados apenas num bom culto, num culto bem organizado. Algumas pessoas falam para mim, eu antes de chegar aqui, eu rodei várias igrejas na cidade. E eu decidi, me identifiquei mais com a maneira como a igreja cultua aqui. E não falta gente para tentar nos ajudar até mesmo nas nossas lenhas, irmãos. Gente que me diz assim, pastor, eu estive em outra igreja e eles fazem uma coisa muito legal lá no culto, quem sabe a gente faz aqui. E querem colocar mais uma roda na nossa máquina organizacional. E eu quero dizer para os irmãos, lenha pode impressionar, mas lenha não faz a igreja crescer. Vou repetir isso. Lenha pode impressionar, mas lenha não faz a igreja de Jesus Cristo crescer. Quantos de nós não conhecemos igrejas com templos grandes como nossos, alguns até maiores que o nosso, suntuosos, com cultos bem organizados, mas que estão mortas. Uma igreja não cresce por estar bem organizada. E aí vem Isaac e faz a pergunta mais relevante ao seu pai. Eu estou vendo aqui lenha, eu estou vendo aqui fogo, mas está faltando alguma coisa, pai? Eu não estou vendo o cordeiro. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele orienta a igreja de Corinto, lá no capítulo 14 de 1 Corinto, ele disse, façam tudo com ordem no culto público, no culto comunitário, façam tudo com bastante ordem. Façam tudo para que haja edificação. Tudo deve ser feito visando a edificação num culto. Mas há um segundo elemento do culto. Então eu quero falar do outro elemento que Isaac viu ali junto com o seu pai, o fogo. Era combustão para o sacrifício, era combustão para o holocausto, para o culto. O que representa o fogo aqui? O fogo representa ardor da igreja, a unção da igreja. Uma vez, anos atrás, muitos anos atrás, no início do meu ministério aqui, um pastor querido meu veio aqui, participou do nosso culto lá no antigo templo, e como ele tinha muita familiaridade comigo, ele disse assim, Renato, seu culto está precisando dar uma mexidinha. Falou isso para mim. Seu culto está precisando dar uma mexidinha. Acho que ele queria mais fogo no culto, né? Fogo seria uma manifestação mais avivada, quando o ardor está aceso no coração das pessoas. E é importantíssimo, irmãos, que uma igreja tenha esse ardor, tenha essa chama de avivamento, que alguns chamam de unção. E aí eu me lembro de um reverendo, muito querido, que uma vez perguntaram para ele o que é unção. E ele disse, olha, eu não sei, mas eu sei que uns são e outros não é? Mas eu um dia passei por um templo que tinha o seguinte dizer, a chama do avivamento do fogo eterno. Anotei, a chama do avivamento do fogo eterno. Tudo ali era fogo, irmãos. Era fogo para cá, fogo para lá, e muitas vezes nós vamos nos perdendo nessa loucura de querermos fogo em tudo. E é certo que a Bíblia descreve Deus como sendo um fogo consumidor. Deus é fundamental, um fogo que consome, que purifica, que santifica. E nós precisamos entender que ardor, santificação, purificação, arrependimento, dedicação, tudo isso é muito necessário para o culto na igreja. Quando eu iniciei meu ministério aqui,
eu ia com frequência aos cultos do grupo da Barra do Imbuí. Nós temos um grupo que às segundas-feiras faz culto na Barra do Imbuí. E volta e meia aquela reunião acontecia na casa de um diácono querido da igreja, irmão João Alves. E ele abria a sua casa sempre com muita alegria, mas ele tinha alugado lá na frente um salão, um espaço para uma igreja pentecostal. E enquanto o nosso culto transcorria na parte do fundo da sua casa, aquela igreja estava reunida. E não poucas vezes que eu participei de cultos lá, aqueles irmãos ficavam 30, 40 minutos dizendo: Deus, dá-nos poder, Deus, dá-nos poder, Deus, dá-nos poder, Deus, dá-nos poder. E eles ficavam gritando aquilo durante muito tempo: Deus, dá-nos poder. Na segunda-feira seguinte, outra vez a reunião: Deus, dá-nos poder, Deus, dá-nos poder, Deus. E eles ficavam clamando que Deus enviasse poder. Eu já disse aos irmãos que no Novo Testamento, quando a igreja clama por poder, não é poder para exibição, é poder para testemunhar, é poder para falar de Cristo, é poder para ser ousado no testemunho do Evangelho, não é poder para que você se ache o tal. E eu não sei o que aquele grupo fazia com o poder que Deus lhes dava, porque a cada reunião eles pediam mais poder, mas eu não via a igreja ali crescer. Já disse aos irmãos que na Bíblia, em Atos, o poder é isso, né? O poder, e muitas vezes os apóstolos pediram poder no meio de perseguições, e no meio das perseguições eles não se abatiam, eles se sentiam agradecidos por poderem sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu confesso aos irmãos que eu não sou muito achegado a essa terminologia de fogo, porque eu vejo no Antigo Testamento e muitas vezes no Novo Testamento, que ali no Novo Testamento fogo é sinônimo de julgamento de Deus, e não de unção e não de ardor. Mas às vezes, confesso, tenho vontade de clamar que Deus mande fogo que queime a nossa indiferença, que Ele mande fogo que queime a nossa falta de paixão pelo Evangelho, que queime a nossa total apatia pelas coisas de Jesus Cristo. Quantas vezes eu tenho que pedir a Deus que transforme meu coração, aquecendo a minha alma, pedir alegria no serviço do Senhor, prazer no ministério que eu faço para Deus. E quem aqui nunca se sentiu desencorajado? Quem aqui nunca se sentiu desanimado, precisando novamente de uma chama, de uma atuação quebrantadora do Espírito Santo em sua vida? Quem aqui? E muitas vezes nós somos tentados a viver com nossa vida burocrática, tudo certinho, mas falta vigor, falta aquecimento para as nossas almas. É gente, é crente vivendo uma vida de indiferença e pecado, e Deus precisando revestir a igreja de uma alma, de almas aquecidas pelo poder do Evangelho, na linguagem pentecostal, de fogo. Eu trabalhei com jogadores de futebol, um determinado ministério, a época ministerial da minha vida, e um dia um deles, um daqueles que foram bênção na minha vida, porque me deixou um exemplo extraordinário. E um dia ele chegou para mim e falou assim: pastor, deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu falo de Cristo para os meus colegas, e eles nem se interessam pelas coisas de Deus, e aquilo me dá uma tristeza enorme, e muitas vezes eu me flagro chorando por eles. Pastor, o senhor não acha isso estranho? O que há de errado em mim? E eu me lembro que eu disse para ele: olha,
Eu não vejo nada de errado em você, eu acho algo errado em mim, que convivo com muita gente incrédula, elas também não querem saber nada do Evangelho e meus olhos não choram por elas. Mas aquele meu irmão em Cristo, jogador de futebol, tinha fogo, tinha paixão, tinha ardor pelo Evangelho e por evangelizar. Noutra ocasião, ouvi de um pastor que a jovem da sua igreja procurou e disse: olha, pastor, eu estou vivendo na igreja uma vida de indiferença, uma vida de pecado, uma vida apática. Eu perdi o prazer de ler a palavra de Deus, de estar na minha igreja, de vir aos cultos. Eu não tenho nem mais prazer em orar. E começou a chorar diante do pastor. E eu fico pensando, irmãos, como eu gostaria também que todos os membros dessa igreja começassem a chorar quando vissem os seus corações se apagando para o Evangelho. Como eu gostaria, nesse sentido, como eu gostaria de ver nos nossos cultos fogo, irmãos. Isaac disse para o pai: pai, tem alguma coisa errada aqui, há lenha, há fogo, mas não há o cordeiro. Onde está o cordeiro? E eu fiquei pensando que muitas igrejas que eu conheço têm lenha, são organizadíssimas, estruturas belíssimas, zelo pelas coisas de Deus, mas a gente não vê o cordeiro. Outras têm fogo, são animadíssimas, fervorosas, gritam, buscam unção, buscam fogo, buscam poder, mas a gente também não vê o cordeiro. Às vezes a gente vê o pastor, mas não vê o cordeiro. E para que o culto ao Senhor seja agradável a Ele, significativo para as nossas almas, nós precisamos desses 3 elementos: lenha, fogo e cordeiro. Mas o cordeiro tem de ser central, porque se não houver o cordeiro, não há culto. Se não houvesse o cordeiro, não haveria holocausto, não haveria o sacrifício. O cordeiro tem de ser central, o cordeiro eterno tem de estar no nosso meio, irmãos. Deve ser ele o centro da nossa adoração, o centro das nossas orações, o centro do nosso louvor. De tudo que fazemos, o cordeiro tem de ser o centro. E ele deve estar no centro das nossas vidas também. Você que está aqui comigo hoje, talvez seja até um visitante que esteja aqui pela primeira vez. Pode estar gostando da nossa estrutura, pode estar gostando do nosso culto, da nossa organização, talvez sentindo algum fogo, algum coração aquecido ao seu lado, mas pergunte a você mesmo, e eu estou dizendo não só para os nossos visitantes, mas para você que está aqui comigo, meu irmão em Cristo, membro dessa igreja: o Cordeiro de Deus, onde está aqui? E enquanto você cantava, o Cordeiro estava na sua mente? Enquanto você adorava a Deus, o Cordeiro estava no seu coração? À medida em que você lia a Bíblia, o Cordeiro de Deus estava no centro dos seus pensamentos? Culto sem Cordeiro na Bíblia não existe. Isaac já sabia disso e era um adolescente, talvez, ou pré-adolescente. Mas ele disse: pai, há fogo, há lenha, mas onde está o cordeiro? Na Bíblia, no livro de Apocalipse, João está em êxtase, vendo o céu se abrir para ele. E há uma descrição fantástica de tudo o que acontece lá. E João vai narrando isso no livro de Apocalipse. E se você está lembrado, os 24 anciãos, chega uma hora, vem o cordeiro, e a primeira coisa que eles fazem é se ajoelhar, é se prostrar.
E a Bíblia diz, descrevendo logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, 8, 12 a 14. O Cordeiro está ali porque ele está no céu, ele é onipresente. Mas ele tem de estar caminhando na vida da nossa igreja, da sua igreja. Cordeiro está no céu e é digno de louvor lá, mas como ele é onipresente e ele está no meio quando 2 ou 3 invocam o seu nome, ele tem que estar caminhando no meu e no seu coração. Uma mulher queria se batizar e procurou o pastor de uma igreja. E como ela era muito simples, o pastor foi enrolando, ela queria se batizar, não, nós vamos ver isso, ele foi enrolando. Não levou em consideração a sua experiência de fé. De repente aquela mulher sumiu da igreja, não apareceu mais nos cultos, nem em nenhuma reunião, mas um dia o pastor a encontrou num supermercado. Então, ele disse: senhora, que bom ver a senhora aqui. A senhora não me disse que queria ser membro da nossa igreja, mas a senhora nunca mais voltou. O que aconteceu com a senhora? E aquela mulher, conquanto simples, muito franca, disse: pastor, eu falei com o senhor várias vezes que eu queria me tornar membro da igreja, e o senhor nunca considerou isso. E um dia eu estava muito triste mesmo lá em casa, dizendo para Deus: Senhor, por que aquele pastor não me recebe naquela igreja? Então Deus me disse o seguinte: pode ficar tranquila. Há 25 anos que eu estou tentando também entrar naquela igreja e não consigo. E nós gostamos de recitar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é legal citar isso? E às vezes a gente faz um apelo evangelístico, não é isso? Mas para quem Jesus está dizendo isso, irmãos? A quem Jesus estava à porta? Estava à porta de uma igreja. A igreja de Laodiceia, que dizia: rico sou, rico estou, não preciso de nada. Tinha tudo, não tinha Jesus dentro dela, e Jesus estava à porta batendo. É Jesus quem está dizendo para a igreja: eu estou à porta querendo entrar, e a igreja não o deixava entrar. A igreja deixava Jesus do lado de fora. É fundamental que uma igreja de Cristo abra espaço para que o Cordeiro seja a coisa mais importante dela. Estamos vivendo dias em que temos muitas igrejas, mas o Cordeiro tem sido desprezado. A presença de Cristo não tem sido considerada. O ponto fundamental do nosso culto é: onde está o Cordeiro? Um amigo disse que participava de um encontro de intelectuais, e ele era um. E eles começaram no debate a citar vários filósofos, Sócrates, Platão e vai lá. E as contribuições que eram dadas eram recebidas muito bem. E numa ocasião, então, ele ouviu o que o palestrante estava falando e disse: poxa, cabe aqui falar o que Jesus disse. Levantou, pediu a palavra e disse: olha, mas eu quero lembrar que Jesus disse isso, isso e isso. E ele notou como as pessoas ficaram inquietas, como as pessoas que haviam recebido muito bem as palavras de outros filósofos, quando ele falou em Jesus,
como aquilo as fez desconfortáveis com o nome de Jesus. E ele disse que se lembrou daquele texto bíblico: Jesus Cristo é a rocha de escândalo, a pedra de tropeço. A gente pode se sentar com qualquer religião do mundo e falar em projetos éticos, falar em projetos sociais, e todo mundo vai aceitá-los e vai respeitá-los. Mas o problema é quando você fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já reparou que as festas cristãs estão paganizadas? Natal é uma festa cristã para recordar e saudar e louvar o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, Deus que se fez homem por amor a nós. Mas hoje, Jesus é o único que não é lembrado nas nossas festas de Natal, ou é o menos lembrado. Aí você vai para uma festa dessa, come muito, dá e recebe presentes, alguns enchem a cara de bebida e a gente tira o cordeiro. Isaac pergunta: onde está o cordeiro, pai? Pai, está faltando alguma coisa para o nosso culto, falta o cordeiro. E aí a gente fala da Páscoa. E quando a gente fala da Páscoa, a primeira coisa que vem à sua mente é coelhinho da Páscoa, né? Um coelho que dá ovo de chocolate. Presta atenção, irmão, não é uma coelha. Ninguém fala coelhinha da Páscoa. Todo mundo fala coelhinho da Páscoa. É um coelho mágico, irmãos. Ele dá ovo colorido. Criaram um coelho macho e mágico que põe ovo. Na Páscoa, nós preferimos o coelho mágico. E se tiver difícil para você, o coelho facilita o ovo dele em 12 prestações sem juro. Mas o problema é que a gente tira o cordeiro da Páscoa. E nós invertemos tudo. E eu já percebi, como pastor, como aquele que ocupa esse púlpito, que posso pregar aqui qualquer coisa. Eu posso dar aula de normas, de ética, mas se eu não falar da cruz e do Cordeiro de Deus, e algo que aponte para o Calvário, para o sacrifício cristão, a mensagem que eu prego não estará completa, irmãos. E aí eu não sei se vocês já perceberam, algumas mensagens que eu prego aqui, eu estou falando de milagres, eu estou falando de temas que não puxam a cruz, mas no final eu ainda falo da cruz. Olha, fui falar da cruz, caiu. Já contei aqui de um pastor que chegou numa igreja e a coordenadora do trabalho com as crianças queria mudar o material usado para as crianças, e eles usavam material para a PEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. E aquela coordenadora disse para o pastor que estava chegando: é que há muito sangue nas histórias que nós contamos para as crianças aqui. Fala de um cordeiro sacrificado, as crianças vão ficar perturbadas, as crianças vão sair das nossas igrejas com muita violência, vão sair daqui traumatizadas. Jesus sofreu aquela violência para que não houvesse mais isso, e ele se coloca como cordeiro para que não houvesse mais violência. Vá observar de perto os filmes, os desenhos, os jogos de videogame que seus filhos jogam. Mas há muitas pessoas que dizem: ah, pastor, eu gosto muito daquela igreja lá, porque aquela igreja tem fogo. Em contrapartida, uma irmã disse que estava vindo para a nossa igreja porque estava cansada de pular para Jesus. Além do mais, esse negócio de estar pulando, gritando, dançando, não significa que o fogo esteja acontecendo por causa do cordeiro. Vou repetir isso: está pulando, gritando,
não significa que está pulando por causa do cordeiro. Vá a uma reunião do cordão da bola preta, há também euforia lá, há também gente dançando, há gente alegre, animada. Mas eles não estão celebrando o cordeiro. Eles não estão celebrando nem culto, porque são coisas que podem descer em ambientes não cristãos, em ambientes fora também, estranhos também ao cristianismo. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? A graça de Deus só desce onde há o cordeiro. O poder de Deus só se manifesta quando o cordeiro é central. Gosto da resposta dada por Abraão. Ele diz: Deus proverá o cordeiro para si. Deus não está interessado em que nós providenciemos o cordeiro para o culto. O cordeiro já morreu. Aliás, em Apocalipse 13:8, é dito que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, Jesus não morreu sequer há 2000 anos atrás. Morreu antes da fundação, da criação do mundo. Deus já tinha projetado a morte do cordeiro, do Filho de Deus. Deus não requer sacrifícios de nós, mas Ele requer que coloquemos o cordeiro no centro do nosso culto. Deus requer que coloquemos o cordeiro no centro da nossa vida. Só existe uma coisa fundamental para Deus aqui: que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, esteja no centro. E sabe de uma coisa? Quando Deus interrompe Abraão e não permite que ele sacrifique o seu próprio filho Isaque, o que ele está dizendo é: eu sei que você me teme, meu querido, eu sei que você me ama, agora eu sei que você me teme, é a expressão que nós temos no texto. Será que olhando para a minha vida, será que olhando para a sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus também pode dizer: agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já o substituiu. Deus hoje não pede sacrifícios. Deus não estava interessado na vida de Isaque, mas Deus estava interessado naquilo que Abraão sentia, pensava e amava. Por isso ele pediu cordeiro. Ele pediu, o filho Isaque. E viu que Abraão estava disposto a dá-lo, porque a única coisa que interessava para Deus não era Isaque, era que Deus fosse o centro da vida de Abraão. Não, Abraão, você está disposto a dar o seu filho. Eu sei que o seu coração é meu e é isso que me interessa. Meus queridos, há muitas igrejas hoje tentando colocar lenha demais e nós corremos o risco de imitá-las. Muitas igrejas preocupadas em que o culto seja bonito, organizadinho. Mas a grande pergunta é: onde está o cordeiro? Em sua vida, onde está o cordeiro? Pode ser que você seja um bom religioso, mas a questão central é: o cordeiro está na sua vida, é o centro da sua vida, é o centro da sua casa, é o centro do seu coração, é o centro da sua alma. Temos o cordeiro que tira o pecado do mundo no centro do nosso coração. É isso, é exatamente isso que agrada a Deus. Quero terminar orando por nós, orando por nossa igreja, que ela seja organizada, que haja ardor no nosso coração, que haja bênção, que as pessoas se sintam alegres aqui, mas que ao entrarem aqui, conviverem conosco, vejam as marcas do Cordeiro na nossa vida. Ele é mais importante que tudo. Vamos baixar nossas cabeças, vamos.
preparando-nos para a mesa do Senhor? Vamos. Então vamos orar. Pai, pedimos perdão se estamos preocupados com a organização do nosso culto e não com o Cordeiro. Pedimos perdão se estamos mais interessados em saber se uma igreja tem fogo ou não tem, e não ficamos prestando atenção se estamos com o Cordeiro. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, para que a presença do Cordeiro em nós enche a nossa vida de unção, gratidão, desejo de vida santa, desejo de vida ardorosa para Ti. Queremos, ó Deus, prestar o melhor culto da melhor maneira como pudermos fazer. Mas, ó Deus, que não nos falte o Cordeiro de Deus, que a presença de Jesus Cristo no nosso meio seja a coisa principal do nosso culto, da nossa igreja, que os ensinos do Cordeiro estejam no nosso coração, que o amor ao Cordeiro esteja na nossa alma, que nós exaltemos o Cordeiro, que obedeçamos ao Cordeiro, e o Cordeiro seja central em nossa vida, para a Tua própria glória e a dele. Em nome de Jesus oramos. Amém.